Eu ensinei na escola dominical por 23 anos. Formei gerações inteiras de crianças na igreja. Ganhei 15 prêmios de melhor professora. Mas no dia 18 de agosto, meu coração parou por 11 minutos durante uma aula. E Jesus me mostrou algo que me fez vomitar de horror. Eu estava mandando crianças direto para o inferno. Não era heresia. Não era falsa doutrina. Era algo que todo cristão faz achando que está evangelizando. Algo tão comum, tão aceito, tão fofo, que ninguém percebe que está destruindo a fé das crianças antes mesmo dela nascer. Quando vi as almas de crianças que eu afastei de Deus, quando vi seus rostinhos me acusando na eternidade, entendi por que 70% dos jovens abandonam a igreja aos 18 anos. E o pior, descobri que o método que usamos há décadas foi plantado pelo próprio inferno para vacinar crianças contra o verdadeiro evangelho. Meu nome é Marta Oliveira Santos. Tenho 47 anos e moro em São Joaquim da Barra, uma cidade de 52 mil habitantes no interior de São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as crianças ainda brincam na rua e onde a igreja é o centro da vida social. Esse detalhe é importante porque numa cidade assim, quando você é a professora da escola dominical, você não ensina apenas no domingo. Você é a tia Marta, no supermercado, na feira, na porta da escola. As crianças me abraçam no meio da rua. As mães me param para agradecer. Os pais me respeitam como se eu fosse uma segunda mãe para seus filhos. Nasci num lar onde Bíblia não era só um livro, era um manual de vida. Meu pai, Joaquim Oliveira, foi diácono por 42 anos na Igreja Batista Memorial. Minha mãe, Dona Esther, coordenou o departamento infantil por 3 décadas. Meu avô paterno, pastor Jonas Oliveira, fundou a congregação em 1958 com apenas 12 membros. Hoje somos 1.400. Cresci literalmente entre os bancos da igreja. Meu berço ficava na sala de maternal durante os cultos. Aprendi a ler com a Bíblia ilustrada. Memorizei versículos antes de aprender tabuada. Com 16 anos, comecei como auxiliar na classe de maternal. Com 19, já tinha minha própria turma de crianças de 7 a 9 anos. Com 24, após me formar em pedagogia, com especialização em educação cristã, pelo Seminário Batista, assumi a coordenação geral do departamento infantil. São 23 anos dedicados exclusivamente a ensinar a palavra de Deus para crianças. 23 anos. Faça as contas. 52 domingos por ano, uma média de 35 crianças por classe, fora as escolas bíblicas de férias, os acampamentos, os encontros especiais. Pelos meus registros, sim, eu mantinha fichas de cada aluno. Exatamente 1.847 crianças passaram pelas minhas aulas. 1.847 almas pequeninas que eu achava estar preparando para o céu. Casei com Pedro aos 26 anos. Ele é contador, filho de missionários, um homem que nunca fumou, nunca bebeu, nunca disse um palavrão na vida. Tivemos 4 filhos. Davi, hoje com 21, está no seminário. Esther, 19, lidera o ministério de jovens. Samuel, 17, toca na banda da igreja. E a caçula, Rebeca, 14, já ajuda nas classes infantis. A família perfeita do cartão de Natal Gospel. Todos os domingos, entrávamos na igreja como uma propaganda viva de que o sistema funcionava. E o sistema parecia funcionar mesmo. Desenvolvi um método chamado Aprendendo com Alegria, que revolucionou o departamento infantil. Transformei histórias bíblicas em teatros interativos. Criei jogos de memorização que faziam as crianças implorarem por mais. Inventei músicas que grudavam na cabeça com teologia simplificada. Outras igrejas começaram a me chamar para dar treinamentos. Palestrei em 47 congressos de educação cristã. Publiquei 3 apostilas que venderam mais de 15 mil cópias. Ganhei 15 prêmios de Educadora Cristã do Ano da Convenção Estadual. Meu canal no YouTube, Tia Marta Ensina, tinha 89 mil inscritos. Cada vídeo de história bíblica com fantoche passava de 100 mil visualizações. Recebia mensagens diárias de professoras do Brasil inteiro, dizendo que meus métodos tinham transformado suas classes. Crianças que antes odiavam igreja agora não queriam faltar. Pais emocionados relatando filhos que oravam sozinhos, que cantavam minhas músicas no banho, que pediam para ler a Bíblia antes de dormir. Eu era uma máquina de produzir crianças cristãs. Minhas estatísticas eram impecáveis.
95% das crianças que passavam por minhas classes faziam decisão por Jesus antes dos 10 anos. 100% sabiam João 3,16 de cor. Todos conheciam pelo menos 50 histórias bíblicas em detalhes. Conseguiam colocar os livros da Bíblia em ordem cantando. Sabiam os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, a armadura de Deus. Mas havia algo que eu não contava nas estatísticas. Algo que eu nem percebia porque acontecia anos depois, quando as crianças já não eram mais minhas alunas. Dos adolescentes que eu tinha ensinado quando crianças, pouquíssimos permaneciam na igreja após os 15 anos. Sempre tinham uma desculpa. É a idade, são as más influências, é o mundo, é a rebeldia natural. Nunca, em 23 anos, me ocorreu que o problema poderia estar no que eu tinha plantado quando eles tinham 5, 6, 7 anos de idade. Nunca me ocorreu que cada aulinha fofa, cada história sem sangue, cada versículo fora de contexto, cada teatrinho moralista estava plantando uma bomba relógio na fé daquelas crianças. Até aquele domingo, 18 de agosto de 2024, o dia que Deus escolheu para abrir meus olhos da maneira mais brutal possível. Era uma manhã típica de inverno no interior paulista. Céu azul sem nuvens, temperatura perfeita de 22 graus, aquele friozinho gostoso que pedia um café antes da aula. Cheguei na igreja às 8h15, como sempre. 45 minutos antes para preparar a sala, testar o data show, organizar os materiais. A aula daquele dia era especial. A parábola do bom samaritano, com um teatro interativo que eu tinha preparado por 3 semanas. Tinha 32 crianças naquele domingo. Lembro de cada rostinho. Marina, 6 anos, com suas Marias Chiquinhas e o sorriso banguela. João Pedro, 8, sempre competindo para responder primeiro. Os gêmeos Lucas e Mateus, 7, idênticos até na forma de levantar a mão. A pequena Sofia, 5 aninhos, no seu primeiro mês na minha classe, ainda tímida, sentada na primeira fila agarrada com sua Bíblia cor-de-rosa. Comecei a aula às 9h em ponto. Fiz a oração inicial, cantamos 3 cânticos com coreografia, fizemos a chamada com adesivos para quem tinha trazido o visitante. Então começou o momento da história. Coloquei meu avental de contação, peguei os fantoches, posicionei o flanelógrafo. As crianças já estavam hipnotizadas. Eu tinha esse poder. Conseguia fazer 32 crianças agitadas ficarem em silêncio absoluto. Crianças, hoje vamos aprender sobre ser bonzinho com todo mundo. Comecei com minha voz melodiosa treinada. Jesus contou uma história sobre um homem muito legal que ajudou alguém machucado. Eram 9h47. Sei o horário exato porque o relógio de parede, aquele com Jesus abraçando criancinhas, marcava isso quando a primeira pontada veio. Começou como uma queimação no peito. Pensei que era o café com leite que tinha tomado rápido demais. Continuei contando a história, movendo os personagens de feltro no flanelógrafo. O homem caído, os religiosos passando longe. Mas quando cheguei no samaritano, a dor explodiu. Era como se uma mão gigante tivesse agarrado meu coração e estivesse torcendo. A dor irradiou pelo braço esquerdo, subiu pelo pescoço, travou minha mandíbula. O fantoche do samaritano caiu da minha mão. Tentei me apoiar na mesa, mas minhas pernas cederam. A última coisa que vi antes de cair foi o rostinho de Sofia, aqueles olhos castanhos enormes, se arregalando de terror enquanto a tia Marta desabava em cima do flanelógrafo, derrubando todas as figuras bíblicas. Jesus de feltro caiu em cima de mim. Irônico. Posso ainda ouvir o grito de Marina. Tia Marta tá morrendo! E o caos que se seguiu. Cadeiras caindo. Crianças chorando. João Pedro correndo para chamar adultos. Os gêmeos paralisados de medo. Silvana, que é enfermeira e dava aula na classe ao lado, chegou em segundos. Ouvi sua voz depois. Não tem pulso. Chamem o SAMU. Agora! Ela começou a massagem cardíaca. Eu podia ouvir. Ou melhor, meu espírito podia ouvir. O craque das minhas costelas quebrando sob a pressão. Necessário para salvar vidas, mas violento. Pastor Marcos entrou correndo. Afastou as crianças. Levem elas para outra sala. Rápido! Mas algumas ficaram. Sofia principalmente. Ela não saía de perto, chorando baixinho, repetindo. Acorda, tia! Acorda, tia! Dr. Ricardo, que é cardiologista e estava no culto dos adultos, chegou ofegante. Há quanto tempo? 3 minutos, Silvana respondeu, suando, braços já doendo. Eles revezavam. Compressão, respiração, compressão.
Respiração. O SAMU chegou no minuto 7. Desfibrilador. Afastem. Choque. Meu corpo saltando. Nada. De novo. Choque. Nada. Adrenalina. Injeção direto no coração. Choque. Nada. 11 minutos. Por 11 minutos meu coração ficou parado. 11 minutos de profissionais suando, orando, alguns chorando. 11 minutos de crianças traumatizadas do lado de fora, ouvindo os adultos desesperados. 11 minutos que pareceram uma eternidade para todos ali. Mas para mim, aqueles 11 minutos foram o começo de uma revelação que destruiria tudo que eu acreditava sobre meu ministério. A primeira sensação não foi de dor ou medo, foi de uma clareza absoluta, como se toda a neblina mental tivesse evaporado instantaneamente. Eu estava em pé, completamente consciente, mas não no meu corpo. Podia ver meu corpo lá embaixo, com Silvana fazendo massagem cardíaca, as crianças sendo levadas para fora, o desespero no rosto de todos. Então a luz veio. Não uma luz comum. Era viva, pulsante, inteligente. Me envolveu completamente e, de repente, eu estava em outro lugar. Um lugar onde toda pretensão cai, toda máscara se desfaz, toda mentira que contamos para nós mesmos fica exposta. E ali estava Jesus. Mas não o Jesus dos meus flanelógrafos. Não o Jesus sorridente e manso das minhas histórias infantis. Este Jesus tinha olhos que queimavam como fogo, que penetravam cada canto escondido da alma. Sua presença irradiava santidade com tal intensidade que instantaneamente caí de joelhos. Não por educação ou protocolo religioso. Meus joelhos simplesmente não conseguiam me sustentar diante daquela glória. Marta, ele disse, e meu nome na boca dele carregava cada aula que eu tinha dado, cada criança que tinha passado por mim, cada palavra que eu tinha ensinado em seu nome. Senhor, foi tudo que consegui dizer, tremendo. Porque pela primeira vez em 47 anos de vida cristã, eu realmente entendi o que significava estar diante da santidade absoluta. Por que as crianças que aprendem sobre mim acabam me odiando? Ele perguntou. Não era acusação, era tristeza profunda, como um pai vendo os filhos se afastarem. Mas, Senhor, eu ensino sobre o Senhor. Elas amam minhas aulas, cantam, oram, memorizam. Vem, vou te mostrar o que você realmente ensina. O cenário mudou. Estávamos agora num lugar onde eu podia ver milhares, não, milhões de jovens entre 18 e 25 anos, todos saindo de igrejas. Alguns saíam chorando, outros furiosos, muitos simplesmente vazios, apáticos. Uma procissão interminável de jovens abandonando a fé. Observe com atenção, Jesus disse. Quando olhei mais de perto, vi algo que me gelou. Cada jovem carregava uma bagagem, mas não era bagagem comum. Eram as lições que tinham aprendido na infância. Vi as etiquetas em cada mala. Davi venceu Golias porque foi corajoso. Daniel orou 3 vezes por dia. Noé obedeceu a Deus. Jonas aprendeu a lição. Jesus quer que eu seja bonzinho. Lições, morais, regras, comportamentos. Mas nenhuma mala continha o evangelho real. Nenhuma falava de pecado real, arrependimento real, cruz real, sangue real, salvação real. Vocês pegaram meu evangelho de morte e ressurreição, Jesus disse, e transformaram em historinhas morais. Vocês removeram o escândalo da cruz e substituíram por lições de bom comportamento. Mas, Senhor, elas são crianças. Não podemos traumatizá-las com histórias de sangue e morte. Ele me olhou com infinita paciência e infinita tristeza. Marta, você acha que protege as crianças escondendo a verdade? Mas veja o resultado. A cena mudou. Agora eu via salas de escola dominical ao redor do mundo. Milhares delas. Todas iguais. Professoras sorridentes, fantoches coloridos, histórias açucaradas, musiquinhas grudentas. E em cada sala, algo terrível acontecia que ninguém percebia. As crianças estavam sendo vacinadas. Vacinadas? Perguntei sem entender. Sim, quando você dá uma versão fraca e distorcida do evangelho, a criança desenvolve anticorpos contra a verdade. Quando ela crescer e encontrar o evangelho real, com sua demanda radical de arrependimento, sua realidade brutal sobre pecado, sua necessidade absoluta do sangue de Cristo, o sistema imunológico espiritual dela vai rejeitar como algo estranho, algo que não combina com o Jesus amiguinho que ela aprendeu. Vi então como funcionava. Uma criança de 5 anos aprendendo que Jesus mora no coraçãozinho. Aos 8,
decorando que Deus é amor, sem entender santidade. Aos 10, fazendo decisão sem saber do que precisa ser salva. Aos 14, quando as dúvidas reais começam, quando o mal do mundo fica evidente, quando as tentações ficam fortes, a fé infantilizada desmorona, porque você não pode lutar contra o inferno real com historinhas fofas. Era um genocídio espiritual, e eu era uma das executoras. Agora, Jesus disse, vou te mostrar exatamente como vocês destroem a fé antes dela nascer. A cena mudou novamente. Agora eu estava vendo minha própria sala de aula, mas de uma perspectiva espiritual. Era assustador. Onde eu via decoração fofa, havia uma distorção da verdade. Onde eu via métodos pedagógicos, havia diluição do evangelho. Vamos começar com Davi e Golias, Jesus disse. Como você ensina essa história? Vi a mim mesma 2 semanas atrás, com meu aventalzinho colorido, movimentando os fantoches. Crianças, Davi era pequeninho como vocês, mas ele foi muito corajoso. Ele confiou em Deus e venceu o gigante malvado. Vocês também podem vencer seus gigantes sendo corajosos. Agora veja a verdade que você escondeu. Jesus mostrou. A história real se desenrolou. Davi declarando que vinha em nome do Senhor dos Exércitos para defender a honra de Deus. A pedra esmagando o crânio de Golias. Davi pegando a espada e decapitando o filisteu. Sangue jorrando. Israel gritando em adoração ao Deus que mata os inimigos do seu povo. Você transformou uma história sobre a glória de Deus e sua justiça em uma lição de autoajuda infantil sobre coragem. Jesus disse. Próxima cena. Eu ensinando sobre Daniel na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes por dia. Que menino obediente. Por isso Deus fechou a boca dos leões. Se vocês orarem e obedecerem, Deus vai proteger vocês também. A verdade, Jesus mostrou. Daniel escolhendo morte certa ao invés de parar de adorar. Os leões sendo impedidos sobrenaturalmente. Os acusadores sendo jogados depois. Homens, mulheres e crianças despedaçados e devorados antes mesmo de chegarem ao chão da cova. Os ossos sendo triturados. Você transformou uma história sobre fidelidade até a morte em propaganda de proteção divina garantida. Jonas e o grande peixe. Minha versão. Jonas desobedeceu e ficou de castigo na barriga do peixe. Depois ele aprendeu a lição e obedeceu a Deus. Sempre obedeçam, crianças. A verdade. Jonas pregando julgamento. Nínive em terror diante da ira de Deus. Jejum desesperado. Cinzas. Arrependimento real de pecados reais. A misericórdia sendo exceção, não regra. Você transformou uma história sobre a ira de Deus e arrependimento em uma lição moralista sobre obediência. História após história. Eu tinha sistematicamente removido sangue, julgamento, ira divina, consequências reais do pecado, necessidade desesperada de salvação. Sobrou o quê? Lições de moral, dicas de comportamento. Um Jesus que parecia mais coach de vida infantil do que salvador. Mas o pior, Jesus continuou, é como vocês ensinam sobre mim. Vi minhas aulas sobre Jesus. Sempre sorrindo, sempre meigo, abraçando criancinhas, multiplicando pãezinhos, acalmando tempestades, curando dodóis. Onde está Getsêmani? Jesus perguntou. Onde está meu suor se tornando sangue? Onde estão os açoites arrancando minha carne? Onde estão os pregos, o abandono do Pai, o grito de agonia? Onde está, meu Deus, por que me abandonaste? Mas, Senhor, isso é muito pesado para crianças. Pesado? Marta, crianças de 6 anos hoje acessam pornografia em celulares. Aos 8 conhecem todos os palavrões. Aos 10 já viram violência real em vídeos. Aos 12 já questionam sua identidade sexual. O mundo não tem medo de mostrar seu mal para as crianças. Só a igreja tem medo de mostrar a verdade que pode salvá-las desse mal. Ele me mostrou então o resultado prático. Um menino de 14 anos que passou por minhas aulas. Cresceu achando que cristianismo era sobre ser bonzinho. Quando descobriu pornografia, a fé infantil não tinha poder nenhum contra aquela força. Quando tentou lutar sozinho e falhou pela 100ª vez, concluiu que o Jesus amiguinho das historinhas não funcionava no mundo real. Ele se matou aos 17 anos, Jesus revelou. A última coisa que escreveu foi: o Jesus da tia Marta não existe no mundo real. Eu vomitei espiritualmente. Literalmente senti algo saindo de mim. Anos de orgulho, de certeza,
de métodos aprovados. Vocês estão criando ateus, Jesus disse. Não ensinando o evangelho diluído. Vocês vacinam as crianças contra a verdade. Quando elas crescem e encontram o mal real, a dor real, as dúvidas reais, descobrem que o cristianismo fofo que aprenderam é impotente. Então, abandonam tudo. Mas agora, ele continuou, vou te mostrar casos específicos de crianças que passaram por suas aulas. Prepare seu coração. A primeira criança que apareceu diante de mim me destruiu. Gabriel Ferreira. Eu lembrava dele perfeitamente. Um menino doce de olhos verdes que entrou na minha classe aos 5 anos. Sempre na primeira fila. Sempre com a mão levantada. Sempre querendo ajudar. Jesus me mostrou Gabriel aos 14 anos. Estava no quarto, no computador, quando descobriu pornografia pela primeira vez. Vi o conflito no rosto dele. As lições da tia Marta lutando contra aquela força avassaladora. Jesus é meu amiguinho, ele repetia. Jesus mora no meu coração. Mas as palavras vazias não tinham poder nenhum contra aquela compulsão. Aos 16, Gabriel estava viciado. Tentava parar, falhava, tentava de novo. Procurou ajuda na igreja. Sabe o que disseram? Ore mais. Leia a Bíblia mais. Seja mais forte. Ninguém falou sobre a natureza real do pecado, sobre arrependimento profundo, sobre o poder do sangue de Cristo. Por quê? Porque ele nunca tinha aprendido que era um pecador necessitado desesperadamente de salvação. Ele achava que era um menino bonzinho que às vezes errava. Gabriel se matou aos 19 anos. Jesus revelou. O bilhete dizia: o Jesus que me ensinaram não existe. Se existisse, ele me ajudaria. Mas descobri que era tudo mentira. Chorei como nunca tinha chorado. Mas Jesus continuou. Próxima. Lara Mendes. Menina brilhante. Memorizou 200 versículos comigo. Ganhava todas as competições bíblicas. Os pais tinham tanto orgulho. Aos 16, a melhor amiga morreu num acidente de carro. Lara procurou respostas na fé que tinha aprendido. Sabe o que encontrou? Versículos decorados fora de contexto. Historinhas sobre ser corajosa. Nada que explicasse o sofrimento real, o mal real, a soberania de Deus sobre vida e morte. Vocês souberam que a Lara virou ateia? Alguém comentou na igreja. Depois de tudo que aprendeu, como se decorar versículos fosse vacina contra dúvidas. Vi Lara aos 22 anos, militando contra o cristianismo nas redes sociais. Seu post mais viral. Passei 10 anos na igreja. Decorei a Bíblia inteira. Quando precisei de respostas reais para a dor real, descobri que só tinha aprendido contos de fadas. Turma inteira de 2010. 22 crianças. Jesus me mostrou onde cada uma estava hoje. Bruno, viciado em drogas, diz que tentou o cristianismo e não funcionou. Amanda, 3 tentativas de suicídio, trauma religioso diagnosticado. Pedro, pastor de louvor que nunca teve encontro real com Cristo, apenas segue a programação Júlia. Mãe solteira, abandonou a fé quando o Jesus amiguinho não impediu o estupro Carlos. Homossexual, odiando a igreja que só lhe ensinou regras sem regeneração. Apenas 2 ainda estão na igreja. Jesus mostrou. Marina, que teve um encontro real comigo aos 20 anos apesar do que você ensinou. E João, que está lá por tradição familiar, morto por dentro. Cada rosto era uma acusação. Cada história, uma facada. Eu tinha passado 23 anos achando que estava povoando o céu. Estava preparando gerações para o inferno. Sabe qual foi seu maior pecado, Marta? Jesus perguntou. Qual, Senhor? Você ensinou as crianças a vacinar o coração contra o verdadeiro evangelho. Quando eu disse, deixai vir a mim as criancinhas, não era para dar-lhes uma versão diluída e falsa de quem eu sou. Era para apresentar-lhes o Deus real, santo, justo, que odeia o pecado, mas ama o pecador ao ponto de morrer por ele. Você roubou isso delas. Vi então a pequena Sofia, aquela de 5 anos que estava na minha última aula. Jesus me mostrou seu futuro se continuasse com o evangelho diluído. Aos 15, grávida. Aos 18, segundo filho de pai diferente. Aos 25, prostituta para sustentar os filhos. Aos 30, morta de overdose. Por quê? Porque quando o pecado real aparecesse em sua vida, ela não teria base real para lutar. Apenas historinhas fofas e versículos decorados. Mas tem algo pior que você precisa ver, Jesus disse. A dimensão espiritual do que vocês fazem nas escolas dominicais. O cenário mudou completamente. Agora eu via o mundo espiritual sobreposto ao físico.
Era aterrorizante. Em cada sala de escola dominical que Jesus me mostrava, havia presenças demoníacas. Mas não eram demônios óbvios, grotescos. Eram sutis, quase imperceptíveis, disfarçados de anjos de luz. Vi um demônio específico, elegante, que se apresentava como simplificação. Ele sussurrava constantemente no ouvido das professoras: "Não complique, são apenas crianças. Torne mais leve, mais divertido, mais palatável." Outro se chamava proteção falsa. Esse convencia os pais e professores. Não exponha as crianças a coisas pesadas, preserve a inocência. Sangue e morte podem traumatizar. Havia o entretenimento sagrado, que transformava cada aula em show. Se não for divertido, eles não vão querer voltar. O importante é que estejam na igreja. Mas o príncipe de todos eles, o coordenador dessa operação infernal, era um que se identificou com orgulho. Eu sou vacinação espiritual. Minha missão é simples: garantir que cada criança receba uma dose suficiente de cristianismo falso para desenvolver imunidade contra o verdadeiro. Como vocês operam? Perguntei horrorizada. Ele riu. Um som que gelava a alma. É brilhante em sua simplicidade. Pegamos as verdades mais poderosas de Deus e as diluímos até ficarem inofensivas. Pecado vira coisinha errada. Inferno vira lugar longe de Deus. Salvação vira Jesus no coraçãozinho. Arrependimento vira pedir desculpas. Sangue de Cristo vira. Bem, isso nós eliminamos completamente. Vi então como eles trabalhavam em tempo real. Era domingo de manhã. Milhares de escolas dominicais acontecendo. Em cada uma, esses demônios sutis coordenavam a destruição. Uma professora ia falar sobre o dilúvio. O demônio sussurrou: "Foque na arca e nos animaizinhos. Não mencione que Deus matou toda a humanidade exceto 8 pessoas." Ela obedeceu inconscientemente. Outra ia ensinar sobre a Páscoa no Egito. "Pule a parte do sangue nas portas. É muito gráfico. Fale só sobre Deus protegendo seu povo." E lá se foi a lição sobre o sangue sendo necessário para a salvação. Um professor homem ensinando sobre a crucificação. Não detalhe o sofrimento. Apenas diga que Jesus morreu porque nos ama. E assim, a magnitude do sacrifício era minimizada. Vocês sabem o que é mais irônico? O demônio vacinação continuou. As professoras mais dedicadas são nossas melhores aliadas. Quanto mais criativas, mais lúdicas, mais adaptadas elas tornam as lições, mais eficazes são em vacinar as crianças contra a verdade. "Mas as crianças fazem decisões por Jesus", protestei. "Decisões?" Ele gargalhou. "Por qual Jesus? Pelo amiguinho imaginário que criamos? Esse Jesus não salva ninguém. Quando elas crescerem e o pecado real bater à porta, luxúria, ódio, depressão, vícios, vão descobrir que o Jesus amiguinho não tem poder nenhum. Então concluirão que cristianismo é mentira." Jesus então me mostrou algo ainda mais perturbador. Igrejas que tinham tentado mudar, voltar ao evangelho real para crianças. Sabe o que aconteceu? Pais furiosos. "Vocês traumatizaram meu filho. Ele teve pesadelo com o inferno. Isso é abuso infantil." Os demônios riam. "Veja, os próprios pais protegem nosso sistema. Preferem filhos felizes indo para o inferno do que filhos confrontados com a verdade que pode salvá-los." Vi uma professora corajosa que tentou ensinar sobre pecado real. Foi removida em 2 semanas. "Muito pesada", disseram. As crianças ficaram assustadas. Sim, ficaram. Porque pela primeira vez ouviram que precisavam de salvação real. Não apenas de um amiguinho invisível. O inferno está cheio de pessoas que foram crianças cristãs felizes. O demônio finalizou. E o céu tem poucos que sobreviveram ao nosso sistema de vacinação. Foi nesse momento que senti meu espírito sendo puxado de volta. A revelação estava acabando, mas Jesus tinha uma última coisa para me mostrar. "Você vai voltar, Marta. Seu coração vai bater novamente. E quando você acordar, terá uma escolha: continuar com o sistema que mata almas, ou confrontar a mentira que vocês chamam de educação cristã." Senti meu espírito descendo, sendo sugado de volta para aquele corpo quebrado no chão da igreja. Mas nos últimos segundos, Jesus tocou minha testa e as imagens explodiram na minha mente. Vi meu retorno, vi os rostos chocados, vi a resistência que enfrentaria. Então voltei. A primeira sensação foi dor. Dor absurda no peito, onde as costelas tinham sido quebradas pela massagem cardíaca.
a garganta queimando do tubo. Os olhos não queriam abrir, mas eu podia ouvir. Ela voltou. Marta voltou. Era a voz de Pedro, meu marido, chorando como criança. É um milagre, Dr. Ricardo estava dizendo. 11 minutos de parada cardíaca total. Ela deveria ter sequelas neurológicas gravíssimas, mas os reflexos estão perfeitos. Abri os olhos devagar. A luz do hospital machucava. Pedro segurava minha mão. Pastor Marcos estava ali. Silvana, a enfermeira que me salvou. E Sofia, a pequena Sofia com sua Bíblia rosa. Tia Marta, ela gritou. A senhora voltou. Eu orei tanto. Olhei para aquele rostinho inocente e as lágrimas explodiram. Porque eu sabia o que o sistema faria com ela se nada mudasse. Eu tinha visto seu futuro destruído. Minha voz estava rouca, fraca. Eu preciso contar. Estamos destruindo as crianças. Calma, amor. Pedro tentou me acalmar. Você passou por um trauma. Precisa descansar. Não! A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Não há tempo. Cada domingo que passa, mais crianças são vacinadas contra Cristo. Eu vi. Jesus me mostrou. Estamos criando ateus. O silêncio no quarto foi pesado. Olhares preocupados foram trocados. Claramente achavam que eu estava delirando. Marta, Pastor Marcos se aproximou com seu tom pastoral. Você passou por uma experiência traumática. É normal ter visões quando o cérebro fica sem oxigênio. Pastor, eu vi o senhor também. Vi sua classe de adolescentes. Sabe quantos têm fé verdadeira? 0. Todos estão ali por pressão dos pais. Todos vão sair assim que tiverem idade. Porque o senhor ensina religião, não evangelho. Ensina comportamento, não transformação. Ele ficou pálido. Nos próximos 3 dias no hospital, contei tudo para Pedro. Cada detalhe, cada criança que vi perdida, cada demônio operando. Ele chorou comigo quando contei sobre Gabriel, o menino que se matou. Nossa própria filha, Rebeca, tinha a idade dele. Marta, se isso é verdade, nós temos que mudar tudo. Eu sei. E vão nos odiar por isso. No domingo seguinte, uma semana após minha morte, insisti em voltar à igreja. Contra todas as recomendações médicas. Precisava falar enquanto o impacto ainda estava fresco, enquanto as pessoas ainda estavam sensibilizadas pelo que aconteceu. Pastor Marcos me deu 15 minutos no culto da noite. A igreja estava lotada. A notícia da professora que morreu e voltou tinha se espalhado. Subi ao púlpito com dificuldade. As costelas ainda doíam. Olhei para aquela multidão. Pais que confiavam em mim, crianças que me amavam, colegas professoras que admiravam meus métodos. Irmãos, eu morri por 11 minutos domingo passado, e Jesus me mostrou algo terrível. Estamos mandando nossas crianças para o inferno com nossas aulinhas fofas. O choque foi visível. Alguns cochichos, mas continuei. Quantos jovens saíram dessa igreja nos últimos 5 anos? 50? 60? Quantos dos seus filhos adolescentes estão aqui porque querem ou porque vocês obrigam? Sabem por que eles saem? Porque descobrem que o Jesus infantil que ensinamos não funciona no mundo real. O silêncio foi cortado pela voz de Dona Célia, coordenadora geral do departamento infantil há 30 anos. Marta, você está traumatizada. Não sabe o que está dizendo. Dona Célia, eu sei exatamente o que estou dizendo. Sabe o que ensinamos sobre o pecado? Que é coisinha errada. Sabe o que ensinamos sobre o inferno? Quando ensinamos, é um lugar longe de Deus. Sabe o que ensinamos sobre a cruz? Que Jesus morreu porque nos ama muito. Removemos o escândalo, o sangue, a necessidade desesperada de salvação. Mas funcionou por décadas, ela protestou. Funcionou? Funcionou? Dona Célia, seu próprio neto, o Tiago. Onde está? Não foi ele que saiu da igreja aos 17 dizendo que cristianismo era conto de fadas? Ela ficou vermelha. O golpe foi baixo, mas necessário. Irmãos, continuei. Jesus me mostrou como deve ser. Não estou dizendo para traumatizar crianças. Estou dizendo para dizer a verdade de forma apropriada para a idade. E como seria isso? Pastor Marcos perguntou, cético mas curioso. Para crianças de 5 a 7 anos. Todos nós fazemos coisas erradas que machucam Deus. Isso se chama pecado. O pecado é tão sério que nos separa de Deus. Mas Jesus morreu na cruz, levando o castigo no nosso lugar. Ele derramou seu sangue por nós. Quando cremos nele e nos arrependemos, somos perdoados. Isso é pesado demais? Alguém gritou. Pesado? Querem saber o que é pesado?
Gabriel Ferreira, lembram dele? Aquele menino doce que decorava todos os versículos, se matou aos 19. A última frase do bilhete. O Jesus da tia Marta não existe no mundo real. Isso é pesado. Ouvi soluços. A mãe de Gabriel estava na congregação. Para crianças de 8 a 10 anos, continuei, podemos explicar a natureza do pecado, a santidade de Deus, por que o sangue era necessário, o que aconteceu na cruz em detalhes apropriados. Elas precisam entender que são pecadoras necessitadas de salvação, não anjinhos que às vezes erram. E para os pré-adolescentes, 11 a 12 anos, eles precisam da verdade completa, a agonia do Getsêmani, os açoites, os pregos, o abandono do pai. Por quê? Porque aos 13 eles vão descobrir pornografia, aos 14 vão questionar tudo, aos 15 vão enfrentar depressão, ansiedade, pressão sexual, e vão precisar de um salvador real, não de um amiguinho imaginário. Levantei minha Bíblia. Sabem o que diz em Mateus 18:6? Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se afogasse no mar. Sabem o que estamos fazendo? Estamos fazendo as crianças tropeçarem ao dar uma versão falsa de Jesus. Isso é absurdo. Dona Célia se levantou. Vou provar que você está errada. Ótimo, respondi. Façamos um teste. Perguntem para qualquer adolescente aqui, agora, neste momento. O que é o Evangelho? Vamos ver quantos conseguem explicar além de Jesus me ama. Pastor Marcos aceitou o desafio. Chamou 5 adolescentes à frente. Pessoal, pergunta simples. Expliquem o Evangelho. Lucas, 16 anos. Jesus morreu por nossos pecados e... se a gente aceitar ele, vai pro céu. Sara, 15. Jesus nos ama e quer ser nosso amigo. Mateus 17. Temos que ser boas pessoas e seguir Jesus. Ana, 14. Deus mandou Jesus para nos ensinar a viver melhor. João, 16. Se pedirmos, Jesus perdoa nossos erros. 5 adolescentes, todos criados na igreja. Nenhum conseguiu explicar pecado, arrependimento, justificação, regeneração. Sabem por quê? Porque nunca aprenderam. Aprenderam historinhas morais. O impacto foi visível. Pais olhando para seus filhos adolescentes, percebendo pela primeira vez o vazio por trás do conhecimento superficial. Proponho uma mudança radical, declarei. Novo currículo, Evangelho real para crianças reais. Quem está comigo? 3 mãos se levantaram. Apenas 3, em uma congregação de 400. Mas na segunda-feira, meu telefone começou a tocar. E não parou por dias. A primeira mensagem foi de Raquel Santana, professora de escola dominical em Ribeirão Preto. Marta, vi seu vídeo que alguém postou. Estou chorando há horas. Meu filho de 19 anos saiu da igreja ano passado. Disse exatamente isso, que o Jesus que ensinamos era mentira. Eu achava que era rebeldia. Agora entendo que fui eu que o vacinei contra a verdade. Depois veio o áudio de um pastor de Campinas. Irmã Marta, sou pastor há 25 anos. Sempre me perguntei por que 80% dos jovens saem da igreja. Sua experiência explicou tudo. Ontem perguntei para minha filha de 16 anos explicar o Evangelho. Ela não soube. Minha filha, criada na casa do pastor, não soube explicar por que Jesus teve que morrer. Uma psicóloga cristã de São Paulo mandou um e-mail devastador. Senhora, Marta, sou doutora Marina Campos, psicóloga clínica especializada em trauma religioso. Atendo majoritariamente jovens cristãos. Posso confirmar tudo o que a senhora relatou. Tenho 127 pacientes atualmente, entre 16 e 25 anos, todos criados na igreja. Sabe qual é a queixa número 1? O cristianismo que me ensinaram não funciona no mundo real. Eles não abandonaram Jesus. Abandonaram a caricatura infantil que receberam no lugar dele. Ela continuou com dados. Fiz um levantamento com meus pacientes. 100% passaram pela escola dominical. 95% sabiam histórias bíblicas de cor. 89% fizeram decisão por Jesus antes dos 10 anos. Mas apenas 3% conseguiam explicar o que é pecado além de coisa errada. Nenhum entendia a necessidade do sangue de Cristo. Todos achavam que cristianismo era sobre comportamento moral. O testemunho mais impactante veio de Lucas Oliveira, 22 anos. Tia Marta, você não me conhece, mas eu era o Gabriel Ferreira que a senhora mencionou.
só que me salvei por pouco. Aos 17, com a corda no pescoço, pronto para pular, algo me fez parar. Hoje entendo. Era Deus me guardando para ouvir essa verdade. O Jesus meigo e inofensivo que aprendi não tinha poder contra meus demônios reais. Quando descobri pornografia aos 13, tentei lutar com versículos decorados e musiquinhas. Foi como tentar apagar um incêndio com papel. Se tivessem me ensinado sobre a natureza real do pecado, sobre a guerra espiritual real, sobre o poder real do sangue de Cristo, minha história seria outra. Um estudo chegou de uma universidade cristã. Pesquisa com 3.400 jovens que abandonaram a igreja entre 18 e 25 anos. Pergunta: por que você saiu? 67%. O cristianismo que aprendi era superficial demais para os problemas reais. 71%. Quando fiz perguntas difíceis, só recebi respostas infantis. 82%. Descobri que o Jesus que me ensinaram não existe. 91%. A fé que recebi não sobreviveu ao primeiro ano de faculdade. Mas a confirmação mais chocante veio de dentro de casa. Minha filha Esther, 19 anos, líder de jovens, me procurou chorando. Mãe, preciso confessar uma coisa. Eu nunca tive um encontro real com Jesus. Nunca. Eu sei todas as histórias, todos os versículos, todos os cânticos, lidero jovens, faço devocionais, oro em público, mas é tudo performance. Por dentro, eu não sinto nada. Não entendo por que Jesus teve que morrer. Não sinto necessidade de salvação porque nunca entendi que sou pecadora. Você me ensinou que eu era uma princesinha de Deus, que às vezes errava. Quando descobri que tinha desejos sexuais, que sentia raiva, que tinha pensamentos horríveis, achei que tinha algo errado comigo. O cristianismo fofo que aprendi não tinha espaço para a pessoa real que eu era. Chorei por horas abraçada com ela. Minha própria filha, criada na igreja, filha da professora de escola dominical mais premiada, não conhecia o evangelho real. Pedro me encontrou chorando e disse: Marta, Davi ligou do seminário. Disse que está abandonando o curso. Falou que descobriu que não conhece o Deus que está estudando para pregar, que só conhece as histórias infantilizadas que você ensinou. Naquele momento, entendi que o problema era ainda maior do que Jesus tinha mostrado. Não eram apenas as crianças da igreja. Eram meus próprios filhos que eu tinha vacinado contra o evangelho verdadeiro. Mas o que fazer agora? Como reverter décadas de dano? Foi quando tomei a decisão mais radical da minha vida. Igreja. Anunciei no domingo seguinte. A partir de hoje estou reformulando completamente nosso departamento infantil. Quem quiser continuar com o método antigo, há outras igrejas. Mas aqui, enquanto eu estiver viva, vamos ensinar o evangelho real para as crianças. A reação foi explosiva. Você enlouqueceu, Dona Célia gritou. Vou falar com o conselho. E falou. Na terça tive que enfrentar 12 homens, todos pais, todos furiosos. Marta, você quer traumatizar nossas crianças? Acusou o diácono Roberto. Roberto, sua filha Júlia, 14 anos, está cortando os pulsos. Você sabia? Não, pois ela me procurou. Sabe o que disse? Que o Jesus amiguinho não ajuda com a depressão dela, que as musiquinhas não funcionam contra os pensamentos suicidas. Isso é trauma? Ou é resultado do evangelho falso? Silêncio. Quantas crianças mais precisam se perder para vocês entenderem? Estamos em emergência espiritual. Então apresentei meu plano. Nada de fantoche por 3 meses. Nada de historinha fofa. Íamos ensinar. Semana 1. O que é pecado? Não erro ou coisa feia. Pecado. Rebelião contra Deus. Merece morte. Semana 2. Quem é Deus? Santo, justo, que odeia o pecado, mas ama o pecador. Semana 3. Por que Jesus teve que morrer? Não podia ser outro jeito. Sangue era necessário. Semana 4. O que aconteceu na cruz? Em detalhes apropriados para a idade, mas detalhes reais. Isso é loucura, gritaram. Loucura é continuar fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. Quantos adolescentes vocês querem ver saindo antes de acordar? Votação. 7 contra, 5 a favor. Perdi, mas então algo aconteceu. Sofia, aquela menininha de 5 anos que estava na minha classe quando morri, foi diagnosticada com leucemia. Os pais desesperados me procuraram. Tia Marta, Sofia está com medo de morrer. Falamos que Jesus mora no coraçãozinho dela, mas ela disse que não sente nada. Está apavorada. O que fazemos? Posso falar a verdade para ela? Hesitaram, mas concordaram.
Sentei com Sofia no hospital. Sofia, você está com medo? Sim, tia. E se eu morrer? Sofia, vou te contar a verdade. Todos nós fizemos coisas erradas que deixam Deus triste. Isso nos separa dele. Mas Jesus, que é Deus, veio à terra e morreu na cruz. Sabe por quê? Porque nos ama. Sim, mas tem mais. Ele morreu levando o castigo pelos nossos erros. O sangue dele limpou nossos pecados. Quando você crê nisso de verdade e pede perdão, você é salva. Não é Jesus morando no coraçãozinho. É Jesus salvando sua alma para sempre. Mesmo se eu morrer, especialmente se você morrer, você vai direto para ele. Ela orou ali. Não uma oração decorada. Uma conversa real com Deus real sobre pecado real e salvação real. Sofia não morreu. O tratamento funcionou. Mas o testemunho dela mudou tudo. No culto, ela disse: antes eu tinha medo porque o Jesus amiguinho não parecia real. Agora eu sei que Jesus é forte, que ele morreu de verdade, que o sangue dele me salvou de verdade. Não tenho mais medo. Uma criança de 5 anos entendendo o evangelho melhor que adolescentes de 17. Os pais começaram a questionar. Se uma criança com câncer precisava da verdade, por que esconder das saudáveis? Em 3 meses, 47 igrejas me procuraram. O movimento cresceu. Evangelho real para crianças reais virou uma revolução silenciosa. Hoje, 6 meses depois, os frutos, 17 adolescentes que tinham saído, voltaram. 23 crianças tiveram encontros reais com Cristo. 8 professoras mudaram completamente seus métodos. 3 igrejas reformularam todo o departamento infantil. Mas o maior milagre... Esther, minha filha, me procurou semana passada. Mãe, aconteceu. Entendi. Vi meu pecado real, vi Cristo real, experimentei salvação real. Agora sim conheço Jesus. Ah, agora, você que está assistindo. Neste exato momento, 4.300 escolas dominicais estão acontecendo no Brasil. Em cada uma, crianças estão sendo vacinadas contra o evangelho verdadeiro. Em cada uma, futuros ateus estão sendo criados. Você é professor? Pare agora. Reavalie tudo que ensina. Você é pai? Questione o que estão ensinando para seu filho. Você é pastor? Reforme seu departamento infantil urgentemente. Porque cada domingo que passa com o evangelho diluído é mais uma geração perdida. Cada aulinha fofa sem cruz real é mais um jovem que sairá da igreja. Cada história sem sangue é mais uma criança indefesa contra o mal real do mundo. O sangue dessas crianças está em nossas mãos. Mude hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Mas deixe eu ser brutalmente específica sobre a urgência disso, porque muitos que estão assistindo ainda acham que é exagero, que podem mudar gradualmente, que suas crianças estão seguras. Ontem recebi uma mensagem que me destruiu. Era de uma mãe de Fortaleza, Cláudia Mendonça. Marta, meu filho Tiago assistiu suas aulas online durante a pandemia. Sempre comentava como eram divertidas, lúdicas, criativas. Anteontem, aos 13 anos, ele me disse: Mãe, descobri que sou ateu. O Deus das historinhas não existe no mundo real. É tudo fantasia para crianças. Quando perguntei sobre Jesus, ele respondeu: Qual Jesus? O amiguinho imaginário ou o revolucionário morto há 2000 anos? Ele está certo, Marta. Nós nunca apresentamos o Jesus real para ele. Apenas um personagem de contos infantis. Vocês entendem? 13 anos. Não esperou nem a adolescência acabar. O evangelho falso foi desmascarado assim que ele desenvolveu pensamento crítico. Enquanto você assiste isso agora, deixe eu fazer as contas para você. São 21h43 de uma quarta-feira. Desde que este vídeo começou há 32 minutos. 152 crianças participaram de alguma escola dominical no Brasil. Aproximadamente 920 delas receberam o evangelho diluído. 736 foram ensinadas que pecado é apenas coisa feia. 588 ouviram sobre Jesus sem ouvir sobre sangue, cruz ou arrependimento real. 0 aprenderam que são pecadoras necessitadas desesperadamente de salvação. Em 10 anos, estatisticamente, 70% abandonarão a fé, 806 crianças. 15% permanecerão por tradição familiar, mortas espiritualmente. 10% tentarão suicídio questionando por que o Jesus amiguinho não funciona.
Apenas 5% sobreviverão à vacinação e encontrarão o Cristo real, apesar do que ensinamos você, professora que está assistindo agora. Sim, você. Quantas crianças passam pela sua classe por domingo? 20? 30? Faça a matemática. Em um ano são mais de 1.000 interações. Em 10 anos você pode vacinar mais de 400 crianças únicas contra o evangelho verdadeiro. Ah, Marta, mas eu uso material aprovado pela denominação. E daí? O inferno está cheio de pessoas que seguiram material aprovado. Os fariseus também tinham material aprovado. Mas as crianças amam minhas aulas. Crianças também amam sorvete no café da manhã. Isso significa que é bom para elas? Os pais vão reclamar se eu mudar. Prefere pais felizes agora ou crianças salvas na eternidade? Prefere aprovação humana ou aprovação divina? Teste agora mesmo. Pause este vídeo e responda. Sua última aula mencionou a palavra pecado. Não erro, pecado. Você explicou por que Jesus teve que morrer? Você falou sobre sangue? As crianças entenderam que precisam de salvação? Você ensinou arrependimento real? Se respondeu não para qualquer pergunta, você está vacinando crianças contra Cristo. Agora. Mas Marta, como começar a mudança? Hoje, não domingo que vem. Hoje. Primeiro, se você é professor, sua próxima aula precisa incluir pecado real, consequências reais, salvação real, idade apropriada, mas real. Segundo, se você é pai, hoje pergunte para seu filho: por que Jesus morreu? Se a resposta for só porque nos ama, seu filho não conhece o evangelho. Quarto, compartilhe este vídeo, agora com 3 pessoas específicas. Aquele professor de escola dominical que você conhece. Aquele pai preocupado com a fé dos filhos. Aquele pastor que precisa ouvir isso. Escreva nos comentários. Agora, ensina o evangelho real e sua cidade. Porque a cada minuto que você hesita, mais 36 crianças são vacinadas contra Cristo no Brasil. Seu filho pode ser o próximo a dizer: o Jesus da escola dominical não existe. Sua filha pode ser a próxima a tentar suicídio porque o Jesus amiguinho não tem poder contra a depressão real. Seu aluno pode ser o próximo Gabriel, morto aos 19 anos, porque você ensinou religião em vez de salvação. A escolha é sua, e você fará essa escolha com a próxima aula que der. Evangelho real ou vacina espiritual? Salvação verdadeira ou historinhas fofas? Vida eterna ou morte disfarçada de educação cristã? O sangue dessas crianças está em suas mãos. E Jesus está observando cada escolha. Meu nome é Marta Oliveira Santos. Morri por 11 minutos no dia 18 de agosto de 2024, durante uma aula de escola dominical, e descobri que estava mandando crianças para o inferno com minhas aulinhas fofas. Jesus me mandou de volta com esta mensagem que pode salvar gerações. O evangelho diluído é veneno com açúcar. Cada história sem sangue é uma vacina contra Cristo. Cada aula sem cruz real é um passaporte para a apostasia. Neste exato momento, enquanto este vídeo termina, uma criança de 7 anos está decorando que Jesus mora no coraçãozinho. Aos 14, quando descobrir pornografia, vai perceber que o Jesus do coraçãozinho não tem poder nenhum. Aos 17, vai concluir que cristianismo é mentira. Aos 19, pode estar morta por overdose ou suicídio, e o sangue dela está nas mãos de quem a vacinou com evangelho falso. Pode ser seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna. Sofia, aquela menina de 5 anos com leucemia, entendeu mais evangelho em 10 minutos de verdade do que muitos adolescentes em 15 anos de historinhas. Gabriel se matou aos 19 porque o Jesus que ensinei não existia no mundo real. Lara virou militante ateia porque descobriu que decorar versículos não responde ao sofrimento real. Meus próprios filhos descobriram que não conheciam Cristo depois de uma vida inteira na igreja. Quantos mais precisam morrer? Quantos mais precisam se perder? Quantas gerações vamos vacinar antes de acordar? A próxima aula que você der, a próxima história que você contar, a próxima criança que sentar na sua frente. Você vai dar o evangelho que salva ou a vacina que condena? Porque não existe meio termo. Ou você apresenta o Cristo real, com sangue, cruz, pecado, arrependimento, salvação, ou você está preparando outro ateu. O inferno está cheio de pessoas que foram crianças cristãs, felizes. O céu está reservado para os que conheceram o Cristo real, não o amiguinho imaginário. Professora,
A próxima aula pode ser a última chance daquela criança ouvir a verdade. Pai, mãe, hoje pode ser o último dia para consertar o que foi mal ensinado. Pastor, domingo que vem pode ser tarde demais para reformar o departamento infantil, porque crianças estão morrendo espiritualmente agora, sendo vacinadas agora, sendo preparadas para a apostasia agora. E cada segundo que você adia a mudança, o contador continua. Mais uma criança vacinada, mais uma, mais uma. Escreva, ensina o Evangelho Real, nos comentários agora. Compartilhe com 3 pessoas agora. Mude sua próxima aula agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando você estiver diante de Jesus e ele perguntar: o que você fez com as crianças que coloquei sob seus cuidados? O que você vai responder? Que você as entreteve com historinhas? Ou que você as apresentou ao Salvador real? A escolha se faz agora, e a eternidade delas depende disso.